Ti, Jesus. Como é bom, Jesus, ter essa alegria que nada nesse mundo pode dar, mas só o Senhor. Basta a gente dobrar os nossos joelhos e conectar contigo, Senhor. Basta a gente se conectar com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Tem todo o poder nas mãos.
Só tua presença é o que me basta.
Senhor, nós iremos contigo, Deus. Seja na aprovação, Deus, nós iremos contigo, Jesus. Seja na correção, onde dói muito, nós iremos contigo, Senhor. Seja nos dias maus ou nos dias ruins, Senhor. Nós só temos a Ti, nós só temos a Ti. Tua presença é o que me basta. Diga isso a Ele. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu Te levarei por onde eu for. Te convido a você colocar a mão no seu coração. Fala com Jesus. Deus, eu quero Te levar comigo em todas as minhas fases, em todos os meus tempos, nas minhas angústias, nas minhas dúvidas, nos embaraços da minha mente. Deus, que o Senhor seja o primeiro caminho onde eu me refugio. Antes de procurar qualquer resposta em outro lugar, nos primeiros podcasts, nas primeiros Googles onde eu vou, Senhor, seja a primeira resposta, seja o primeiro caminho. Que eu Te leve, Senhor, nas minhas indecisões, que eu Te leve nas minhas celebrações, que eu reconheça o Senhor em todos os meus caminhos, que eu reconheça o Senhor em todas as coisas que eu já vivi e que eu vou viver, Jesus. Ah, Senhor, sem o Senhor a gente não presta, essa é a verdade, Deus. Sem o Senhor, o nosso caráter é confuso, a gente fica angustiado, a gente é ranzinza sem Jesus, a gente é pessimista sem o Senhor, a gente vira uma pessoa ruim, fraca na fé, com os pés vacilantes sem Jesus. Mas quando nós estamos firmados nessa rocha, quando nós fazemos como Moisés fez, sem o Senhor, não nos tire daqui, Deus. Tenha essa ousadia de dizer, sem o Senhor, eu dependo de Ti completamente. Deus, sem o Senhor eu não dou um passo, eu não dou conta, porque sem o Senhor eu não tenho força o suficiente. Mas quando nós iremos contigo, Senhor, o fardo é leve, Jesus. O fardo fica leve, Senhor. Os embaraços da nossa mente se vai, o nosso coração se acalma, a nossa mente se centraliza no que é importante, que é buscar a face dEle e a presença dEle. Te convido a cantar mais uma vez. Tua presença é o que me basta. Que isso seja verdade no nosso coração. Que não seja a nossa conta bancária que nos basta, que nos passa segurança. Que não seja a força do nosso próprio braço que nos passa segurança, mas a força do nosso Deus, do nosso Senhor dos Exércitos. Tua presença é o que me basta. Diga isso à tua própria alma. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Mais uma vez. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu? Quem sou eu? Nós não somos nada, Jesus, sem teu amor. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Aleluias, aleluias. Quem somos nós sem o grande eu sou? Quem somos nós sem esse amor? Te glorificamos, Jesus. Revela-nos a nós, Senhor, a identidade que o Senhor desenhou para cada um de nós, Senhor. Que nós não venhamos andar, Jesus, perdidos como uma folha, Senhor, vagante, mas que nós venhamos saber a quem nós pertencemos, para onde nós iremos, Jesus. Obrigado, Pai. A igreja pode se sentar por um momento. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor.
Vamos dar seguimento ao culto dessa noite, no momento dos dízimos e ofertas. E eu queria compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus no livro de Atos 2, no versículo 42, que diz o seguinte: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham em tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, e à medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e gentileza de coração, e louvando a Deus e cantando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Irmãos, toda vez que eu paro para meditar na palavra de Deus, eu me imagino dentro desse texto. E quando eu estava meditando nesse texto, eu imaginei a igreja aqui de Boston reunida. Semana passada eu retornei do Brasil, eu tive o privilégio de rever meus irmãos lá, meus irmãos em Cristo, visitei a igreja, fiquei muito feliz, porque eu pude ver os irmãos antigos da minha época e novas pessoas lá, e tudo se deu por conta da fidelidade dos irmãos, por conta do amor à obra. E aqui também não é diferente. Eu vejo a igreja assim unida, e tudo que relata aqui o texto da palavra de Deus, assim, diariamente perseveravam unânimes no templo. Isso significa que todos estavam com um propósito aqui, e todos aqui vieram para a casa do Senhor com um propósito. E olha aqui, a igreja primitiva, igreja lá do passado, sendo refletida no nosso presente. E aqui mais à frente, ele fala que eles vendiam as suas propriedades e ajudavam uns aos outros. E eu não estou falando, irmãos, que é para a gente vender tudo o que tem e entregar aqui no dízimo, não, mas acerca de que o nosso dízimo, a nossa oferta aqui entregue, ela é essencial para que a obra de Deus continue. Se nós estamos aqui hoje, foi porque algo foi feito no passado, foi a fidelidade de muitos no passado que refletiu em tudo que nós vivemos hoje, e nós não queremos que isso pare por aqui. Nós queremos que a obra do Senhor ela continue, ela avance, e ela avance firme e forte, assim como aconteceu no passado. Assim como quando eu vejo esse texto, eu vejo a igreja daqui de Boston, aqui refletida dentro desse texto, a união. Olha, eu fiquei tão feliz quando eu estava lá no Brasil e eu recebi uma mensagem do irmão Zé Gomes perguntando como é que estava tudo aí. Então existe essa preocupação, isso é ser igreja. E eu vejo aqui a igreja de Boston, a igreja primitiva, a igreja do passado, nada mudou. Mas para que isso continue indo adiante, a gente precisa ser fiel ao Senhor. A gente precisa ser fiel nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, porque através disso aqui é que mantém o tempo, que mantém a obra. A palavra de Deus em Malaquias 3 também fala assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja de mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Olha que a palavra de Deus mais uma vez diz acerca dos dízimos e ofertas. Nós somos a igreja primitiva, nós não queremos que o Evangelho de Cristo pare por aqui, nós queremos
que as futuras gerações olhem para trás e vejam, olha, foi muito bom, eu encontrei o pastor Diógenes, com o irmão Henrique, com o Vitor, eu conheci e eles foram papéis essenciais. Olha, eu fui convidado pelo irmão Marcelo e foi ele que me trouxe à igreja. E olha como é bacana a gente ser referência, a gente ser marco nesse lugar. E isso é importante, irmãos. E eu queria encorajar a vocês a nunca desanimar quando vocês acharem que, olha, eu estou fraco. Você lembra da igreja do passado, lembra que a gente não pode parar por aqui, a gente deve seguir firme adiante, porque nós temos ainda muito a fazer. Isso nos encoraja para o futuro, amém? Vamos estar nos colocando de pé? Está orando a Deus, agradecendo pelos dízimos e ofertas que aqui vão ser depositados. Pai querido, Deus eterno, Deus de amor e bondade e misericórdia, Senhor, eu te agradeço, Pai amado, te agradeço, Senhor, pelo privilégio, Pai, de eu poder enxergar, Senhor Jesus, da gente quando lê a palavra, a Tua palavra, Deus, a gente poder enxergar a nossa igreja, Senhor Jesus, refletida, Pai amado, dentro do texto da Tua palavra, Pai amado. Ó Senhor Jesus, desperta em nós, Pai amado, cada dia mais, Senhor, a vontade, o desejo, Senhor, de estar te servindo e te adorando, Senhor Jesus, fazendo, Senhor, desse lugar, Senhor, uma igreja unida, uma igreja firme, uma igreja forte, Senhor Jesus. Ó Pai amado, que seja, onde quer que nós estejamos, Pai amado, o Senhor está nos usando, Senhor, para sermos, Senhor, mananciais, Senhor, de águas vivas na vida dos nossos irmãos, na vida dos nossos amigos de trabalho, onde quer que nós colocarmos a planta dos nossos pés, Pai querido, usa-nos, Pai querido, para a Tua obra, Senhor Jesus. Ó Deus, abençoa os dízimos e as ofertas, Senhor, que serão aqui depositados, Pai querido. Ó Deus, e para aqueles, Senhor, que não tiveram que não têm oportunidade de compartilhar, Senhor, desse momento, o Senhor vem estar entrando com a provisão, Pai querido. Ó Senhor Jesus, Tu sabes o que passa dentro de cada coração, Pai querido. Ó Senhor Jesus, essa oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Permaneça de pé. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você pode depositar no gasofilácio nesse momento. Amém? Amém. Forte de Jesus, nos reunimos aquecidos com Sua luz, no meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão.
Tem alguém que nos visita pela primeira ou segunda vez? Pode levantar sua mão, não fica com vergonha, só faz assim, só para a gente saber. Tem alguém que nos visita aqui pela primeira vez? Nós queremos dizer para você algo tão legal. Não? Tudo bem. Domingo que vem, então a gente vai cantar nossa música, meio favorita, hein? Amém, irmãos. A palavra agora com o nosso pastor. Amém. Amém. As crianças vão estar saindo de 3 a 7 anos de idade, elas vão estar seguindo a seu encontro ali. Amém. Thank you. Amém. Muito obrigado, meu irmão. É muita bondade. Meus irmãos, para começar, nós pedimos para o técnico vir consertar aqui a máquina do lado de cá, do lado esquerdo de vocês, só que a peça que estava faltando só vai estar disponível amanhã. Então a gente vai estar aqui, mas eu quero informar que dentro em breve vai estar bem fresquinho do lado de fora. Janeiro vai estar chegando, ok? Então aproveita o calor, porque é bênção e é curtinho o tempo que a gente tem. E janeiro vai ficar bem geladinho para todo mundo, se Deus quiser, amém? Mas graças a Deus, pelo menos a gente tem um lado que está funcionando e a gente está podendo ter a nossa reunião aqui com alegria diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos começando hoje, já a semana passada, na verdade, que inclusive o meu propósito é colocar ali, para quem não acompanhou desde o início, possa acompanhar, porque eu estou tomando como uma direção do Senhor, um propósito que, como igreja, nós estamos fazendo, que está focalizado no evangelismo, na ministração de vida naqueles que estão mortos. Então, a semana passada nós começamos tratando sobre fazer discípulos. Estamos continuando hoje com o tema de pescador de homens, o que somos todos nós aqui. Fomos chamados para pescar vidas para o Senhor, aqueles que estão afogados no pecado, aqueles que estão mergulhados nas suas culpas e no seu sofrimento, são chamados no Senhor para conseguir vida e ser restaurados. Não tente fazer isso aí literalmente não, que não vai dar certo, ok? Mas nós somos chamados para ser pescadores de homens, foi o que o Senhor falou, chamando os discípulos e estendendo o mesmo chamado para todos nós, hoje também. Então, nesse propósito, é que durante esse tempo vamos estar nessa campanha, depois vamos estar colocando no grupo da igreja, para que os irmãos que não viram a pregação passada e essa daqui possam acompanhar, com a graça de Deus, para a semana vamos ter uma outra pregação também nesse tema, amém, mas o importante é sabermos que o Senhor tem um propósito para a gente. O Senhor tem me tocado isso muito profundo no coração, que como igreja, nós temos falhado no nosso propósito. Não estou falando somente da gente aqui não, como igreja em geral, nós estamos deixando para que outros façam, e os outros façam o evangelismo, a ministração, o levar Jesus ao mundo perdido, e acaba que ninguém faz, porque a gente pensa que os profissionais é que vão fazer. São os missionários lá no campo, os profissionais que estão com o compromisso de pregar a palavra, esses é que tem o chamado. Mas, meus irmãos, novidade, como a gente falou a semana passada, e nós irmãos falando hoje, a maior ministração que vem é de pessoa a pessoa, é na intimidade, é na família. Olha, 85 a 90% dos casos de pessoas que escutam a palavra e ficam, como falamos a semana passada, são desse tipo de evangelismo pessoal. Não é evangelismo de porta, não é evangelismo que é feito por missionários. Infelizmente não é o evangelismo que é feito em mega operações de cruzadas, pessoas que escutam e ficam com Jesus. Isso acontece quando eles são discipulados por você. É um discipulado, é uma ministração, é um evangelismo, onde eles podem ver na sua vida o exemplo e o modelo que faz da palavra uma realidade firme
para a vida deles. E assim que eu gostaria de pedir que vocês coloquem de pé e leia comigo essa palavra do Senhor em Mateus 4, versículo 19. Mateus 4, versículo 19. Amém, irmãos? Eu ainda vou dar um tempinho para os irmãos encontrarem. Eu gostaria que você fizesse desse um versículo que você guarda na sua mente, no seu coração. Pode marcar ali na sua Bíblia também, ou marcar na sua geladeira, onde você quiser, fazer-se lembrar que você pode ser um pescador de homens também. Não é um grande mistério, é um grande chamado. Amém? A palavra do Senhor então diz, e disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Amém? Amém. Senhor, fala-nos ao coração, ministra nas nossas vidas essa palavra com poder, com autoridade, e nos faz despertar para a realidade do mundo que sofre e a urgência dessa missão, que precisa estar ativa nas nossas vidas, para que assim o Senhor seja glorificado e vidas sejam salvas, em nome de Jesus Cristo, que pedimos a ministração do Teu Espírito, nosso meio agora e sempre. Amém. E os irmãos podem se assentar. Nós vamos estar distribuindo com os irmãos aqui um auxílio visual. Amém? Você vai ver um peixinho, você vai pegar esse peixinho, você vai colocar no lugar onde você vai ver, você vai lembrar dele. É uma maneira de você lembrar que esse chamado é para você também. Acima de tudo, o Senhor está movendo a gente para isso. E você pode pensar, mas como eu não tenho a arte, a habilidade com as palavras, eu não sou tão espontâneo, eu não sou tão bom de boca, eu não consigo fazer tanta amizade com facilidade, eu sou uma pessoa muito encabulada. Aí eu falo para você, meus irmãos, o milagre quem faz é Jesus. A única coisa que você precisa fazer é abrir a boca um pouquinho e deixar que Jesus use você. Não precisa fazer esforço, não precisa ficar desesperado para que aconteça um milagre na hora que você faz uma oração, um milagre na hora que você conta o seu testemunho, um milagre na hora que você lê um versículo bíblico para alguém. Sabe o que vai precisar acontecer? É que você só plante uma sementezinha e o restante é Jesus quem faz. Ore por alguém, conte o seu testemunho, convide alguém para vir na igreja, convide alguém para vir numa reunião de oração, convide alguém para vir estudar a palavra do Senhor com você na sua casa, convide alguém para receber uma palavra de ministração sua, ou ofereça ali uma palavra de consolo vinda da palavra. O Senhor vai te ajudar, mas só basta você abrir a sua boca e Ele vai fazer o resto para a honra e glória dEle. Amém, irmãos? Então coloque aí e lembre, você é um pescador de homens. Você é um pescador, uma pescadora de homens. Amém? De vez em quando, eu sei que você já viu, e eu escuto também, recentemente eu vi, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil, uma notícia de um barco que virou, e de como uma ajuda logo segue dos barcos que estão ao redor, pessoas que vêm de longe ali nas águas para ajudar aqueles que estão se afogando, aqueles que estão nas águas. Eles vêm o mais rápido possível para pegar as pessoas que estão lá dentro das águas para salvá-los. Muitas vezes, é lógico, não dá para salvar todo mundo, mas é evidente, é lógico, que a prontidão dessas pessoas que oferecem um socorro tão necessitado nunca é esquecido ou esquecida por aqueles que são marcados por essa ajuda e por esse auxílio. Ninguém nesses barcos de resgate para perguntar de onde é que as pessoas, essas vítimas vieram. Eles não param para perguntar de que país é que eles são, não param para perguntar quais são as suas falhas, ou se merecem socorro nessa hora urgente. A única coisa que importa é a urgência do momento, a urgência de tirar essas vítimas das águas antes que seja tarde demais para elas. Espiritualmente, meus irmãos, o mundo é esse mar agitado. A humanidade sem Deus está naufragando nas trevas e na sombra da morte.
Quando Jesus caminhou à beira do lago e fez o seu chamado, ele não estava convidando pescadores para um mero passatempo, para chegar ali na beira do rio, beber um refrigerante, descansar um pouco e depois voltar para casa tranquilos. Mas ele estava convocando uma equipe de resgate de emergência. A pesca do Evangelho é exatamente isso, uma missão de urgência para retirar almas das águas da condenação e trazê-las para a segurança da vida eterna no Senhor. That is why we are being called. There is a ship that has been shipwrecked in darkness and the shadow of death, and we are called to be God's agents to restore people's lives, to save them, to bring them into His protection. Esse texto aqui, o texto de Mateus 4,19, marca o início oficial do ministério público de Jesus e o estabelecimento do seu reino aqui na terra. Logo após o seu jejum de 40 dias no deserto, o Senhor Jesus Cristo segue em direção agora ao seu ministério, já sabendo que o propósito para o qual ele veio havia chegado, e ele está já no início de algo que vai transformar a história da humanidade que está perdida. Lá ele venceu as tentações do diabo e já escuta da prisão de João Batista, e Jesus retira-se da Judeia para a Galileia, onde o seu ministério vai estar começando. A cena, então, aqui, nesse momento que nós lemos, ela se passa às margens do Mar da Galileia, uma região que é cheia de gente, é próspera, é comercial, e a indústria pesqueira, a indústria da pesca, é uma das principais atividades econômicas da região. Então é lógico que ele estaria encontrando pescadores à beira das águas, mas não é por coincidência, ele sabia que ele iria encontrar, ele sabia qual era o seu propósito, ele estava chegando na beira daquelas águas. O contexto imediato é resumido lá em Mateus 4,17, quando Jesus mesmo afirma para aqueles que estão escutando: arrependei-vos, porque quando a palavra do Senhor já nos traz também para a gente hoje: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse é o propósito, essa é a missão, essa é a diretriz: arrependei-vos, porque o reino dos céus está chegando. É para isso que Jesus estava chamando estes pescadores, para agora se tornarem não meros comerciantes, não meros pescadores, não meros trabalhadores, mas agora gente que vai estar trabalhando no reino de Deus, pescando vidas para a honra e glória do Senhor, o nosso Deus, e para a salvação desses que estão perdidos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O chamado dos primeiros discípulos, ali no versículo 19, é a primeira aplicação prática desta mensagem: arrependei-vos, porque agora chegou o reino dos céus. Ele está convocando ajudantes para expandir esse reino, e essa expansão continua até hoje, não somente em termos geográficos, mas temporais também. Lá no passado, a igreja continua progredindo, se expandindo, se alastrando, alcançando novas vidas e sendo jogado então essas redes, essa isca para alcançar vidas para Jesus Cristo. Para ser um pescador de homens, atenda em primeiro lugar o chamado que é feito. É isso que Jesus fala: atenda o chamado. Esse é o chamado que os discípulos tiveram, esse é o chamado que nós temos também: vinde após mim. Ou seja, lá em Mateus 4,19, disse Jesus: sigam-me. A primeira ordem clara, nítida, que é dada para os discípulos. Eles têm a opção, para aqueles homens, eles têm a opção de seguir ou não seguir, de obedecer ou não obedecer. Algo vai acontecer se eles escutarem essa voz cheia de autoridade, esse comando forte que vem deste homem que se identifica como especial, como Messias. A história é bem mais rica se você for estudar pessoalmente, como eu tenho certeza que você já o fez. Ao contrário da tradição rabínica da época, quando os alunos eles iam e escolhiam quais seriam os seus mestres, Jesus é aquele que vem e escolhe quais serão os seus discípulos, os que serão os seus alunos, os seus assistentes nessa missão transformadora, muito parecido com o que acontece no Velho Testamento. Um relato paralelo, lá em Lucas 5, versículos 8 a 9,
E em seguida, um pouquinho mais tarde, nós vamos ler também Lucas 5, 10 a 11. Então você vai ficar com a sua Bíblia aberta, que nós vamos ler ambos os textos. Mas vamos parar primeiro no versículo 9. Lucas 5, versículos 8 a 9. Nós lemos aí. Se eu puder ler, se os irmãos tiverem se encontrado. Amém? Enquanto os irmãos procuram, eu vou beber um pouquinho de água, porque hoje está quente. Amém. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Eu quero que você perceba o que está acontecendo aqui nessa cena. O Senhor vai à procura e se aproxima daqueles discípulos. Eles estão ali jogando as suas redes, já acontece durante a noite toda, estão pescando, nada dá certo. De repente vem Jesus e fala para eles: não, voltem aí, joguem essas redes e alguma coisa vai acontecer. Senhor, a gente já está pescando aí. Não é porque o Senhor está falando, a gente vai ouvir a tua palavra, a gente vai fazer isso. Só mais uma vez não vai cair o nosso braço, não. Só que acontece um grande milagre. As redes se enchem de peixes, apesar de qualquer probabilidade, não havia nada que indicar que aconteceria, seria impossível acontecer pela razão de homens experientes da pesca, mas porque ele falou, as redes se encheram. Amém? Amém. Eu quero que você perceba aqui, nessa cena, o Senhor vai à procura e se aproxima de homens que não se sentem dignos de estar em contato com o Senhor. Homens que se sentem pecadores, que são cheios de erros, de faltas, de problemas. É por isso que eles dizem, como Pedro falou: afasta-te, separa-te de nós, separa-te de mim. Eu não mereço estar perto do Senhor. Vai para longe porque sou um pecador. Eu sei que algo especial aconteceu nesse momento. Mas que interessante, que marcante, que esses mesmos homens seriam aquelas pessoas que depois seriam enviadas para procurar também como Jesus fez e alcançar também como Jesus alcançou os que estavam perdidos no pecado. Jesus estava indo pescar os pescadores que depois pescariam homens, à semelhança do que Cristo fez. Apesar da falta do pecado, do erro, das dificuldades que eles tinham, apesar de pensarem que não mereciam receber a presença de Jesus, ele diz: eu vim por vocês. Apesar de se pensarem insignificantes e não merecedores, eu estou aqui por vocês. E eu quero fazer algo diferente nas suas vidas. Sigam-me. That is the call that they receive, so that they might become instruments in God's hands. A história não para aí, ela continua nos versículos 10 a 11 de Lucas 5, quando Jesus fala para eles. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. De um lado eles se sentem insignificantes, pecadores, não merecedores da graça, da presença de Jesus. É isso que o mundo, a maior parte das pessoas sente, essa culpa profunda no seu interior, essa busca por algo, mas ao mesmo tempo acharem que não merecem. Mas aqui chega Jesus dizendo: eu vim atrás de você. Mas do outro lado ele diz: não tenha medo, não tenham medo. A promessa vem acompanhada do milagre da pesca maravilhosa. Aqui está simbolizado justamente, visivelmente, o sucesso da pesca de homens. Depende não do que eles podiam fazer, não da palavra de homens, não do que eles, da experiência que tinham, mas depende sim do poder de Cristo Jesus, que está atuando através deles, como fez quando eles pescaram peixes, encheram as suas redes. Esse mesmo poder, perdão, irmãos, esse mesmo poder é aquele que vai ministrar através desses homens o poder miraculoso da pesca de almas, de vidas, de homens e mulheres para o reino de Deus.
essa é a razão porque eles não deveriam ter medo. Essa é a razão porque não devemos ter medo quando o Senhor diz para nós: sigam-me, venham após mim. Primeiro, porque Ele se importa conosco, apesar dos nossos erros, das nossas dificuldades, dos nossos problemas, da nossa história, do passado que nós tivemos. Ele diz para a gente mesmo. Ele sabe quem nós somos, mas ainda assim Ele diz: siga-me, eu vou mudar a sua vida, eu vim aqui por você, eu não estou enganado, eu vim por você. Mas Ele continua falando que não devemos temer, porque o que Ele tem para fazer através da nossa vida e na nossa vida é o mesmo milagre poderoso daquele que encheu as redes de homens que haviam pescado durante toda uma noite e não conseguiram nada. É pelo poder da sua palavra que Ele faz o milagre acontecer, com peixes e com vidas, num trabalho e num ministério. A gente tem a tendência de pensar que de alguma maneira é porque nós merecemos, ou é porque nós temos algo a oferecer, ou não temos nada a oferecer. Meus irmãos, isso é um engano, é uma mentira, é um erro. Todos nós podemos ser usados pelo Senhor, porque é Ele que faz o milagre. Na verdade, é Jesus que enche as redes, é Jesus que faz o milagre. O chamado de Jesus se assemelha ao modo como Deus havia convocado e vocacionado os profetas lá no passado, resultando na continuidade da iniciativa divina. Ele fez isso com Eliseu, quando Elias vem e ele o encontrou. Ele estava ali arando com 12 parelhos de bois, e estava conduzindo ali no seu trabalho os seus afazeres. Elias o alcançou e Elias vem e lança a sua capa sobre ele. Então Eliseu recebe o chamado. O que ele estava fazendo? Estava trabalhando no campo. Amós recebe a palavra do Senhor. Sabe o que a palavra fala? É que o Senhor, ele mesmo diz, contando o seu testemunho: o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetize a Israel, o meu povo. Ele estava trabalhando. O vinde do Senhor implica colocar-se na posição de aprendizado contínuo, de submissão, caminhando à presença do Senhor, seguindo os passos de Cristo Jesus. Cristo chamou a Simão e André, não é porque eles estavam folgados, sem nada para fazer, tranquilos, cheios ali de dúvidas como é que eles iam encher o templo das próximas semanas. Não, Jesus os chamou porque eles estavam engajados no trabalho, porque eles estavam ativos, porque eles estavam trabalhando. E Deus valoriza a diligência e o trabalho honesto, usando pessoas ocupadas para fazer a sua obra, para realizar a obra do reino. Ele não procura os que estão sem nada para fazer, Ele procura os que estão engajados neste mundo. São estes que têm iniciativa, têm vontade, estão trabalhando. Só que a gente precisa chegar no momento quando a gente sente a capa tocando em nós, ouve a voz do Senhor dizendo: vá e profetize no meu nome. A gente escuta o Senhor dizendo: siga-me, que eu vou fazê-los pescadores de homens. Quando a gente então entende que na obra que eu faço, no trabalho que eu tenho, na missão que eu tenho, na família que eu tenho, em cada lugar, eu tenho um chamado acima de tudo e maior que todos os outros, de ser um pescador de homens. Assim como fez com os profetas, Deus continuamente, sistematicamente escolhe pessoas ocupadas em tarefas ordinárias do dia a dia para realizar tarefas extraordinárias no seu reino e no seu nome. Mateus 4,19 é a semente inicial da grande comissão. Começou ali, chamando aqueles discípulos, mas o chamado individual para seguir e ser moldado culmina no envio universal que ele faz depois a todos os discípulos, quando ele diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Começou com aqueles discípulos, mas a pesca se expandiu e ele disse: agora vocês é que levam a pesca adiante, esta pesca de homens. Muitas pessoas não atendem o chamado de servir a Deus porque olham para suas falhas, fraquezas, passado, trabalhos, atividades. Olhar para quem chama é o nosso dever, não para quem é chamado. Se Jesus esperasse pessoas perfeitas e dignas do seu chamado, meus irmãos,
os barcos ainda continuariam todos vazios de pescadores. Ninguém estaria nos barcos. É por isso que ele escolheu os fracos, os imperfeitos, os limitados, aos olhos do mundo, para ser algo nas suas mãos. Deixar as redes não significa necessariamente você largar o seu emprego, largar a sua família, abrir controle das suas responsabilidades, mas isso significa que você vai dar o controle da sua vida para o Senhor. Você vai abrir mão do seu orgulho e vai se colocar submisso e humilde diante do Senhor. Vai abrir mão das suas ambições egoístas para caminhar sob a soberania de Cristo Jesus. Quando ele chamou os discípulos, ele estava chamando empresários. Ali era um barco, havia investimento, havia funções e obrigações. Ele não estava chamando pessoas que não tinham nada para fazer, não tinham onde chegar ou não tinham nenhuma missão ou alvo, ou propósito para as suas vidas. Ele estava chamando pessoas que estavam engajadas no dia a dia, mas ele chama para ser seus instrumentos onde eles estão. Para ser um pescador de homens, receba também a capacitação que vem dele. Porque não vai ser a sua única, a sua própria, o que você pode fazer. Eu não sei como é que eu vou pregar o Evangelho, eu não sei como vou ser um pescador de homens, eu não sei como é que eu vou alcançar vidas para a glória dele, eu não sei como é que eu posso trazer honra e glória para o nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou imprestável. Jesus chega para os discípulos e diz para eles: vocês têm uma missão, porque eu os escolhi, não são vocês que me escolhem. É por isso que ele fala: eu vos farei. Veja, eu os farei pescadores de homens. Eu vos farei pescadores de homens. Quem faz isso é Jesus. Não são eles. Quem capacita é Ele. Não são eles que se capacitam, que se habilitam, que se qualificam. É o Senhor que faz. A transformação pela graça é o que acontece aqui. Jesus escolheu homens simples, sem status acadêmico, pescadores lá da Galileia, para demonstrar que a eficácia do Evangelho vem do poder de Deus e não do mérito ou da oratória humana. A capacitação vem dele, que inclusive levante a sua antena quando você chegar e você ver um cara muito cheio de si. Eu sou bom da palavra, eu sou bom da oratória, as pessoas me escutam porque eu sou isso e aquilo outro. Meus irmãos, isso é a carne falando, não é Deus. Deus não usa aparecidos, Deus não usa gente amostrada para glorificar o seu nome. Ele usa aqueles que dizem: importa que ele cresça e que eu diminua. E o mundo está cheio de aparecido. A capacitação então é gradual. Às vezes a gente fica: quando é que vai chegar? Quando é que vai acontecer? A expressão eu farei aponta para um processo de formação espiritual. Não é o homem que se torna capacitado por si mesmo, nem tampouco acontece de uma hora para outra e repentinamente ele já está pronto, mas ele diz: eu os farei. Existe um processo que vai começar com eles ali, quando Cristo vai moldar estes homens para ser o instrumento que Ele quer depois, e o moldar continua ainda depois que Ele os deixa com o ministério nas suas mãos. 1 Coríntios 1, versículos 26 a 29, 1 Coríntios 1, 26 a 29, fala justamente o que estivemos dizendo aqui. Pessoas que não eram capacitadas, pessoas que não eram grande coisa diante, porque às vezes você pensa: se a gente tiver, e olha, muita igreja entra nessa história. Um artista acabou de se converter, não dá nem uma semana, ele já está pregando de púlpito, porque as pessoas pensam: agora essa pessoa vai finalmente alcançar novas vidas para o seu reino.
que dê o treinamento, que dê a habilitação, que dê o crescimento para que a pessoa esteja pronta, porque não é o nome, não é a fama, não é o que a pessoa teve no passado ou tem no presente, porque é rico, porque é poderoso, é famoso, é artista, ou deixa de ser. Meus irmãos, quem faz é Ele. Por isso que 1 Coríntios 1, 26 a 29 nos fala: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Amém. Jesus escolheu pescadores e letrados da Galileia, ao invés de escribas e fariseus de Jerusalém. Ele estava garantindo que a glória da salvação pertencia somente a Deus. The empowerment comes from God. The enabling comes from God. He makes us capable. Essa transformação vem pela graça que Ele oferece à nossa vida. Hoje o mundo, infelizmente, até dentro da igreja, está cheio está tomado de gente muito cheia de si mesmas e vazias do Senhor. Gostam de encher o mundo de suas opiniões, abafam a voz do Evangelho que salva o perdido. Sabe como você vai ser um instrumento nas mãos do Senhor? Como é que você vai ser capacitado para levar vidas para Jesus, salvar vidas do pecado, pescar homens que estão se afogando no pecado para a glória dele? Se esvaziando de si mesmo, se reduz a nada, para que ele seja tudo em você. É assim que ele será glorificado em sua vida, e o nome dele será exaltado, e vidas serão transformadas. E se você vir pessoas que estão se exaltando a si mesmos, enquanto derrubam o nome de Cristo, então afaste-se, rejeite, não exalte essa atitude. Agora, falando de você mesmo, ninguém se vanglorie diante dele. Então, o que você precisa fazer é ter paciência com o processo de Deus na sua vida. O farei é gradual, ele acontece momento após momento, são fases na sua vida. Jesus disse: vocês serão feitos pescadores de homens. Ele não falou para eles: vocês já são pescadores de homens. Eu os farei pescadores de homens. A capacitação espiritual é um processo contínuo de discipulado, de oração, de leitura da palavra, de ter a sua personalidade moldada na sua presença. A única coisa que você precisa fazer, meus irmãos, é vencer o medo. Já falamos logo no início aqui, mas vença o medo. Uma sementinha, por menor que seja, falamos isso de manhã, voltamos a repetir hoje, vamos estar falando isso durante essas semanas. Uma sementinha, por menor que seja, ela pode crescer e se tornar algo grande, que produz muitos frutos, mas ela começa com uma pequena palavra, um pequeno testemunho, uma pequena oração, um pequeno convite. Não precisa muita coisa não, o milagre vai vir dele. Ele é o mesmo Senhor que faz uma semente crescer e se tornar numa árvore. Ele é o mesmo Senhor que faz a sua pequena palavra, por simples que seja, ela se torna uma semente que produz frutos para a honra e glória dele. Vença o seu medo. Plante um versículo, plante uma oração, plante um testemunho do que Deus fez na sua vida, plante um convite para vir com você na igreja. Essa é a sua parte. Você planta a pequena semente, o resto quem faz é Deus. E não se preocupe, continue plantando. Lembra do semeador? Algumas a semente vai morrer, outras a raiz vai começar a crescer, mas logo a plantinha vai ser abafada, outras vão fincar as suas raízes, vão crescer, se fortalecer e produzir muitos frutos a partir da semente que você plantou como instrumento nas mãos do Senhor. Só continue plantando. Para ser um pescador de homens, entenda,
Só basta você jogar a isca do nome de Jesus. E Ele é que vai trazer vidas para si. Para ser um pescador de homens, entenda também a realidade do mundo que você está. A gente esquece da urgência porque a gente acha que está tudo muito bem. Tem um monte de gente se afogando ali nas águas, um monte de gente ali clamando por socorro, gritando porque está sufocado pela culpa, pelo pecado, pelo saber da condenação que está sobre si. E a gente não tem os nossos olhos abertos para ver a realidade espiritual que está ao nosso redor. Os olhos dos discípulos seriam abertos para a batalha espiritual que está acontecendo a todo momento, agora, neste momento, nesta hora, neste lugar, nesta cidade, neste país, na nossa família. Nós vemos, existe uma guerra espiritual acontecendo. Mateus 4, 16 a 17. Mateus 4, 16 a 17, fala de para quem foi enviado essa mensagem transformadora do Evangelho. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Veja, a palavra do Senhor e o pregar do Senhor veio para que houvesse arrependimento, porque o reino dos céus estava próximo. Mas qual era essa luz que vinha sobre eles? Era Jesus. Era este evangelho de transformação, de vida que há no seu nome. Aqueles que estavam na sombra da morte, raiou uma luz. Essa mensagem que transforma, e nós carregamos essa mensagem. Ela está nos nossos lábios, ela está nas nossas mãos. É a nossa habilidade que Ele nos deu de poder jogar esta isca, jogar essas redes e alcançar vidas para a glória dEle, e alcançar a transformação de almas no seu nome, removendo-as do mar do pecado e trazendo-as para a vida que há em seu nome. O mar representa esse mundo caído. Se a gente for pensar em termos da figura que é usada aqui, o mar representa esse mundo caído, a pesca simboliza a pregação da palavra de Deus. O trabalho ministerial consiste justamente a gente lançar com fidelidade nosso instrumento de pesca, usar o nosso anzol, usar a nossa rede com fidelidade, com dedicação, nos investir nesse trabalho para que vidas sejam salvas. Agora, a pesca exige paciência, exige dedicação, persistência. Às vezes a pessoa fica lá um tempão, horas se passam e nada fisga. Nem o bichinho vai pegar ali a isca. E a pessoa está esperando. Nós temos alguns pescadores que sabem muito bem qual é a experiência aqui. São profissionais da área, ou semi-profissionais. Mas é necessário paciência. Isso é parte do hobby, ou do esporte, ou do trabalho. Saber que às vezes a pessoa pode ficar decepcionada porque passou uma noite toda tentando pegar peixes e nada pegou. O trabalho consiste em você ser perseverante. É um trabalho duro, exige coragem nas tempestades, nas dificuldades que surge, a habilidade de não chamar a atenção para si, com barulho, com atividades e coisas semelhantes, mas fazer o peixe olhar para a isca, o peixe ser levado à rede, não para você. A pesca comum retira o peixe da água viva para a morte, enquanto que a pesca espiritual retira o homem da sua morte para a vida eterna em Cristo Jesus. Perceba o que o texto nos falou aqui. O povo vivia nas trevas
e o povo vivia na sombra da morte. Duas coisas sérias que se encontram aqui. De um lado, eles já estavam vivendo de maneira presente, a condição presente, estavam vivendo nas trevas. E em termos futuros, já estavam debaixo da condenação por vir, a sombra da morte. É por isso que o nosso chamado, o nosso ministério, a nossa missão é tão importante. E se, como cristãos, nós não nos lembramos da urgência desse povo que já está vivendo nas trevas, esse povo que está tão carente da luz de Cristo, esse povo que já está sob a condenação, sob a sombra das trevas, esse povo precisa da nossa mensagem, que trazemos em nome de Jesus Cristo. Pedro mesmo falou, Simão Pedro disse: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque tu estás dizendo isto, vou lançar as redes. Fala um pouquinho antes, e o milagre acontece. Desenvolva as virtudes do pescador no evangelho, paciência e persistência. Não desista dos seus parentes, não desista dos seus amigos, não desista dos seus colegas, mesmo os que parecem irredutíveis, duros, ainda assim, persevere. Persevere na oração, persevere no testemunho, persevere na ministração da palavra, na ministração de um testemunho, persevere em dizer que Jesus as ama, Jesus as quer. É você sair das bolhas do seu comodismo, enxergar a dor, o vazio, a condenação espiritual das pessoas que estão ao seu redor. Você está no barco, já seguro, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, e tem um monte de gente lá dentro das águas, morrendo agora mesmo, afogadas, porque nós estamos engajados em todas as outras coisas, mas Ele está chegando na beira do lago, está dizendo para mim e para você: sigam-me, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens, que estão agora precisando urgentemente de salvação. Enquanto estamos confortavelmente reunidos ao mundo que está naufragando nas águas do pecado e do desespero, Jesus não nos chamou para ficarmos na praia, contemplando ali a tempestade, mas para entrarmos no barco e lançarmos a rede da salvação no nome de Jesus Cristo. Você não precisa temer a sua incapacidade, pois é Cristo quem realiza o milagre e que capacita os seus instrumentos de salvação. Ele só pede a sua prontidão. Atenda hoje o chamado do Mestre. Deixe para trás o medo, ou deixe até mesmo o comodismo, e ajunte-se a essa missão urgente, missão de emergência, para resgatar as almas que estão se perdendo, antes que seja tarde demais. É importante sermos pescadores de homens. Aleluia. Receba o chamado. Essa é a segunda palavra nessa ministração, nessa campanha de ministério, de evangelismo. E meus irmãos, não deixem para os missionários fazerem isso. Vamos nos engajar agora, juntos, nesse propósito. As vidas estão se perdendo. Pegue aqui o seu auxílio visual. Marque o seu carro, marque aí a sua Bíblia, marque aí no seu copinho que você bebe água todo dia. Cada vez que você olhar, você diz: será que eu falei de Jesus hoje para alguém? E eu quero que você saiba disso. Às vezes você pode falar, e quem vai colher o fruto vai ser uma outra pessoa anos depois. Mas comece com você agora. Não preocupe com o resultado. Procure fazer a sua parte. Aleluia. O resto é Jesus quem faz. Amém. Ele é o dono do milagre. Amém? Amém? Vamos orar agora em nome de Jesus Cristo, por favor. E eu quero que seja essa a sua oração. Diga: Senhor, me usa. Senhor, tira o meu medo.
Senhor, tira o meu comodismo. Senhor, tira a minha preguiça. Senhor, tira as minhas desculpas. Quando se levantar de manhã, diga: Senhor, me separa uma pessoa para que eu possa falar alguma coisa de Ti. Eu não sei se você já puxou o fio de um tecido. Aí você começa ali e daqui a pouco vai se desfazendo aquele que o tecido ficou para trás. Só basta puxar o fio. Uma conversa e uma evangelismo começa assim, você puxa um pedacinho, daqui a pouco a pessoa começa a ficar curiosa por Jesus. Ela começa a perguntar, ela começa a mostrar o desejo, ela começa a imaginar o que é essa palavra que você traz para ele. Ore comigo agora. Pai amado, nós te agradecemos pelo que o Senhor nos fala neste momento e te agradecemos ao Senhor Jesus, porque o Senhor é aquele que faz o milagre, nos faz entender isto. Mas Pai amado, com urgência queremos pegar os nossos instrumentos de pesca e alcançar vidas para Ti, pescar vidas, resgatar vidas para Ti, aqueles que estão perdidos, aqueles que precisam de restauração, aqueles que precisam escutar de esperança, aqueles que precisam escutar que têm valor, aqueles que precisam escutar que são amados, aqueles que precisam escutar que existe um que não desistiu de resgatá-los. Nos usa para a Tua glória, Senhor amado. É isso que nós pedimos em Teu nome, te agradecendo pelo que o Senhor, pela fé, já sabemos que o Senhor já está fazendo através de nossas vidas para a Tua honra e glória. Agora e sempre que te pedimos, ó Senhor, e eu ministro na vida dos meus irmãos hoje aqui, ousadia, coragem, dedicação ao propósito que temos, como todo cristão deve ter, de ir por todo o mundo e pregar o evangelho de salvação a toda criatura. Pois é no nome de Jesus que eu declaro esta palavra, no nome de Jesus que eu quebro as cadeias que nos têm prendido e nos impedido de ser instrumentos em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém, Senhor. Sim, eu amo. Se ama a mensagem da cruz, meu morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, decoro uma coroa coroar. Eu essa semana estava conversando com uma pessoa e uma pessoa no meu trabalho, e ela estava compartilhando comigo a respeito da sogra dela que tem 82 anos e ela está com câncer em fase terminal. E ela estava compartilhando comigo a respeito do testemunho dessa mulher e ela falou comigo: Carla, mas ela é uma mulher, as netas vieram meio para despedir. E ela tem esses jogos que ela faz, as meninas são jovens de faculdade, e ela coloca assim, ela faz uns puzzles com versos da Bíblia e manda todo mundo brincar. E aí todo mundo olha para ela tipo: ai, vó, você é tão religiosa. E ela falou para mim, ela não tem quase força de andar muitos passos, mas ela prega o tempo todo. Aleluia! Ela prega o tempo todo. E elas olham para a avó assim: a gente quer passar tempo com você, a gente sabe que o seu tempo está findando, você só quer falar de Deus. Aí ela fala, e a Nora falou para mim que ela falava: mas eu não tenho nada melhor para me falar para você, a não ser a respeito do Deus a quem eu sirvo. E as palavras desse coro são palavras que a gente canta quase toda ceia. Mas aquela mulher, ela está vivendo isso. Ela não está em um país onde não pode pregar o evangelho, ela não está sendo perseguida, mas ela está vivendo: até morrer eu a vou proclamar. Para tu
Ela está sendo missionária para 2 netas, que talvez estão com o coração bem fechado para o Senhor. E eu queria que você visse esse adesivo que você recebeu nessa noite. Porque ele diz pescador, quando eu e o pastor estávamos conversando sobre isso, ele diz pescadores de homens, mas isso é uma afirmação que cada um de nós precisa de adotar. Me dá aí um adesivo. E eu queria te dar, antes da gente cantar esse coro de novo, queria te fazer uma pergunta, baseado nisso que nós ouvimos, nesse convite de Jesus. Se você que está aqui quer realmente ser isso, quer ser um pescador de homens, eu ainda falei com o pastor assim, amor, coloca uma frase, 2 palavras assim, eu sou, porque isso tem que ser a nossa identidade. Amém. Aí ele falou, não, eu vou pôr o verso e Deus vai fazer o resto. Amém. Mas eu queria que você nessa noite escolhesse ser um pescador de homens, porque é bacana a gente ouvir uma palavra dessa e a gente cantar uma música que todo mundo conhece, mas fazer disso uma parte da nossa identidade quer dizer que toda vez que Deus te der uma oportunidade, você vai falar de Jesus para alguém, nem que seja falar, vem na igreja comigo, nem que seja isso. Uma vez eu orei 3 semanas com uma pessoa tímida para convidar uma pessoa para vir na igreja. 3 semanas e essa pessoa disse sim. E ela falou, Carla, mas eu não sei agora se ela entendeu. Eu falei, mas o Espírito Santo sabe. Você fez a sua parte. Então eu queria te perguntar nessa noite, você quer fazer dessa frase a sua identidade? Até morrer você quer proclamar a mensagem da cruz? Eu queria que você fechasse os seus olhos, que você pensasse, porque hoje de manhã nós estudamos sobre isso com o pastor. É melhor você não votar do que você votar e não cumprir. E se você realmente quer ser isso, eu queria que você pegasse esse adesivo como uma parte da sua identidade, você segurasse assim, que a gente vai fazer uma oração de consagração. Quando vai ordenar alguém, a gente chama, ajoelha, unge, mas eu sinto ousadia o suficiente de consagrar você como um pescador, uma pescadora de homens. Eu sinto a vontade do Senhor de ministrar isso sobre a sua vida. Eu queria que você não precisa de fazer isso para mim, porque eu não posso receber o seu voto, mas o Senhor pode, se você desejar segurar e fazer dessa sua identidade, você pode levantar isso diante do Senhor. Nós vamos orar e nós vamos cantar. Amém? Quero te dar uns segundos aí entre você e Deus. Se você está pronto, levanta aí o seu voto. Nós te agradecemos, Senhor, que o Senhor poderia chamar ricos, intelectuais, Senhor, mas aqui nessa noite tem um monte de pescadores, Senhor, pessoas simples, meu Deus, mas com o coração quebrantado e contrito, que querem dizer sim ao teu chamado, Senhor. Quando o Senhor disse, Deus, para a gente lançar as nossas redes, Senhor, redes espirituais como convite, Senhor, ao arrependimento, Deus, mas esse lago onde nós pescamos, Senhor, são almas que podem ser resgatadas, Senhor, do inferno, das trevas, da morte eterna, Senhor. E só o Senhor pode fazer isso, mas o Senhor nos convida para ser parte dessa missão. Por isso, em nome de Jesus, aquele que vota diante de Ti, Senhor, parte dessa identidade, ser um pescador de homens, ser arautos, mensageiros, Senhor, pessoas que convidam outros, família, amigos, desconhecidos, para conhecer esse nome que tem o poder de salvar, de trazer luz em meio às trevas, de tirar o homem do pecado, de escrever nomes no livro da vida do Cordeiro. Ó Deus, isso, Senhor,
são feitos diante do Senhor, para que em nome de Jesus a unção do Senhor esteja sobre cada um, para que onde houver oportunidades possam proclamar, possam falar de Ti, possam convidar mesmo pessoas para receber uma oração, para vir a um culto, eu não sei, Senhor, mas algo pequeno que pode ser feito para que o Teu reino cresça e vidas sejam alcançadas. Então eu quero consagrar, Senhor Deus, esses votos ao Senhor. Deus, a Tua palavra diz que aquilo que é ligado na terra será ligado no céu, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Dizemos sim, Deus, ao Teu convite, Pai. Em nome de Jesus, se o inferno se levantar, nós Te pedimos, Senhor, cobre-nos com Teu sangue, derrama sobre nós a Tua unção, Senhor, habilita os nossos pés, porque a Tua palavra diz, Senhor, que bem-aventuradas são as sandálias daqueles que proclamam as boas novas de salvação, Senhor. Então habilita os nossos pés, Senhor, nos ajuda, Senhor, a falar de Ti com amor, com sabedoria, que o Teu Espírito esteja, Senhor, fazendo a Tua obra através de nós, Senhor. É algo tão pequeno, mas tão transformador, que nós ofertamos a Ti, dizemos sim, Senhor, queremos ser pescadores de homens, Senhor. Em nome de Jesus, ainda segurando o Seu voto, a gente vai cantar esse pedacinho dessa canção diferente, amém? Sim.